Olá, boa noite, tudo bem com você? Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos conferir o que foi notícia hoje no Maranhão. Mais um taxista é morto em São Luís. Polícia identifica 4 pessoas envolvidas no crime. No interior do estado, o subtenente da PM, de 49 anos, morre vítima de afogamento na Lagoa do Caçó. Homem não aceita fim de relacionamento e põe fogo na casa de ex-companheira em Bacabal. Mais de 70 indígenas venezuelanos vivem em condições precárias na sede da FUNAI em Imperatriz. E ainda, ex-deputado Celso Coutinho recebe medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Difusora. 4 pessoas já foram identificadas envolvidas na morte de um taxista que estava desaparecido há quase 24 horas na região metropolitana de São Luís. Familiares e amigos lamentaram a morte cruel envolvendo José Manuel Rebelo Souza, de 61 anos de idade. Há mais de 15 anos, trabalhava como taxista. Ele pegou uma corrida no último final de semana por volta das 4h30 da tarde, no bairro Olho d'Água, próximo à casa em que morava, na Divinéia. Após a morte bárbara, teve o corpo enterrado na mesma avenida em que morava pelos bandidos. José Edvaldo, também taxista e irmão da vítima, afirma que a dor é grande entre parentes e amigos do bairro e da categoria. Nós é que ficamos com a perda, com a dor, entendeu? E eles estão aí para fazer de novo aí o pior com outros, entendeu? Então, é o que eu tenho a falar para vocês, é isso aí, que foi uma barbaridade muito grande que eles fizeram com meu irmão. 2 pessoas já foram presas pela polícia, suspeitas de participação no assassinato. Outros 2 adolescentes, segundo a polícia, que também participaram do crime, foram apreendidos. Uma 5ª suspeita, também de ter participado do assassinato do taxista, continua sendo procurada pela polícia. A polícia segue investigando o caso por meio da Superintendência de Homicídio da capital. Nós estamos levando em consideração que tenha sido um latrocínio, né? Até porque a intenção primordial deles era o veículo para cometer outros tipos de assalto. E só que houve durante o cativeiro, durante o tempo que eles passaram, permaneceram com a vítima, houve uma certa discussão entre a vítima e os autores resolveram, infelizmente, tirar a vida da vítima. O taxista José Manuel era casado e deixou 3 filhos e uma imensa saudade. A família pede justiça. Foi a pior crueldade que eu nunca tinha visto na minha vida. Além de ter degolado meu irmão, eles amarraram ele, enterraram ele com vida, porque eles enterraram ele ainda vivo. Para tirar ele ainda estava mole ainda. E hoje, ainda é mais triste, porque hoje minha filha está fazendo 26 anos. É a saída do meu irmão. E deve ser velado nas próximas horas aqui na capital o corpo do subtenente da PM que morreu afogado ontem à tarde na Lagoa do Caçó, no município de Primeira Cruz. O repórter Ciro Mineiro tem mais informações. O corpo do subtenente Marcelo Veiga foi liberado agora no final da tarde do Instituto Médico Legal. Ele foi encaminhado para uma funerária. A expectativa é que ainda no começo da noite desta segunda-feira o corpo seja velado aqui na Igreja da Assembleia de Deus, que fica localizada no bairro Morada Nova, em Passo do Lumiar. Eu estou aqui ao lado da Amanda, que é filha do subtenente. Amanda, na verdade, a morte do subtenente pegou todos vocês de surpresa, porque no momento em que essa canoa virou lá na Lagoa do Caçó, ele pediu inclusive para que a mulher dele fosse prioridade, que fosse salva, porque ele sabia nadar, né? Na verdade, a gente também foi pegar, quando eu soube que ele estava desaparecido, eu fui pegar de surpresa, porque ele nunca gostava de ir em lancha, de ir em barco, ele nunca gostou na questão de mar. Obrigado, Amanda, pelas informações. O sepultamento do subtenente Marcelo Veiga vai acontecer nesta terça-feira. Ciro Mineiro para o Jornal da Difusora. Vamos agora com outras notícias pelo Maranhão.
Um homem identificado como Francisco Gilvan é suspeito de atear fogo na casa da ex-companheira. O caso aconteceu na noite da última sexta-feira em Bacabal. O casal mantinha um relacionamento de 8 anos no Rio Grande do Sul. E segundo a vítima, ela veio embora para o Maranhão porque sofria agressão física dele. Mas nunca teve coragem de denunciar o caso à polícia. Por sorte, a mulher não estava em casa quando o fogo começou. No município de Codó, um homem perdeu o controle do caminhão que dirigia e acabou invadindo um comércio da região. De acordo com testemunhas, o motorista esqueceu de puxar o freio de mão. O veículo tinha placa de Parnarama. O homem prestou depoimento na delegacia para que sejam apuradas as causas da ocorrência. Um homem identificado por Josielce Rodrigues, de 36 anos, foi morto na manhã de ontem em Caxias. A vítima estava neste estabelecimento comercial quando um motoqueiro estacionou o veículo e disparou contra ela. A polícia ainda investiga as circunstâncias e a autoria do assassinato. E daqui a pouco, homem suspeito de atropelar médico vai a júri popular em Passo do Lumiar. E ainda, fim de semana é marcado com graves acidentes nas estradas que cortam o Maranhão. É já já. De volta com o Jornal da Difusora e agora a gente fala sobre as ocorrências registradas no fim de semana nas estradas que cortam o estado. Foram 10 acidentes somente em 2 dias. 3 mortes em menos de 24 horas nas rodovias do Maranhão. No final da tarde do último domingo, na BR-226, próximo ao município de Porto Franco, um idoso de 72 anos que pilotava uma motocicleta morreu depois de colidir com galhos de uma árvore. Nesta segunda-feira, outro acidente envolvendo um motociclista resultou na morte de 2 pessoas. O caso aconteceu na cidade de Bacabeira. No domingo, às 17h30, mais ou menos nesse horário, em que um idoso, trafegando numa moto, pelo acostamento da rodovia, ele bateu em galho de árvore e caiu. Quando caiu, machucou a cabeça, teve um ferimento grave e morreu no local. No acidente de segunda-feira de manhã, por volta das 6h20, na BR-135, próximo de Bacabeira, um outro condutor, um condutor de uma Hilux, ele vindo no sentido interior capital, ele entrou para a contramão, provavelmente para ultrapassar, e colidiu numa motocicleta e os 2 ocupantes morreram na BR-135, quilômetro 54. Um acidente na rodovia Belém-Brasília envolvendo 6 veículos causou engavetamento e deixou a BR-010 parcialmente interditada. Nesse caso, houveram apenas ferimentos leves envolvendo os condutores. Com essas ocorrências, a Polícia Rodoviária Federal já registra mais de 900 acidentes nas rodovias que cortam o Maranhão. As estatísticas mostram ainda que pelo menos 164 pessoas também perderam a vida no trânsito nas BRs em 2019. Com a chegada das férias e festas de fim de ano, o fluxo de veículos nas rodovias deve aumentar. E a PRF espera que, na mesma medida, aumente também a responsabilidade no trânsito. Sair de casa, coloca o cinto, liga o carro e acende os faróis. Essas 3 coisas evitam transtornos. Observar a velocidade para o local, é sempre importante não ultrapassar aquela velocidade. Alguns trechos das rodovias estão ainda com buracos. A PRF vai divulgar um raio-x das rodovias até sexta-feira, dizendo os melhores locais para viajar, os piores trechos que devem ser evitados e assim facilitar a vida das pessoas agora no período de férias. Olha, você deve lembrar desse caso. Está sendo julgado na região metropolitana de São Luís o homem suspeito de atropelar um médico no ano passado. Luiz Carlos Cantanhede morreu enquanto caminhava na MA 204. O julgamento ocorreu no Fórum de Passo do Lumiar. Os trabalhos iniciaram pela manhã. Até a metade da tarde, 6 das 9 testemunhas já haviam sido ouvidas, respondendo a questionamentos da defesa e do Ministério Público. Gilson Barros Ferreira, o réu, em momento algum demonstrou qualquer tipo de reação. A vítima, o médico Luiz Carlos Muniz Cantanhede, foi atropelado no dia 25 de março de 2018. Na ocasião, ele fazia uma caminhada na companhia de familiares com destino ao Santuário de São José de Ribamar, em agradecimento pela cura dele de um câncer. O Antônio Carlos, irmão da vítima, estava na caminhada e viu como tudo aconteceu. Todo mundo junto, conversando, alegres e tudo. E de repente a gente só ouve aquele estralo. E aí o cara só vê aquela coisa assim girando.
e só atingiu ele, sabe? Todo mundo próximo, como nós estamos, mais ou menos assim, conversando, ele olhando para o cronômetro, para o relógio dele, dizendo, olha, nós já percorremos tantos minutos, em tantos minutos já fizemos tantos quilômetros, tal hora nós vamos chegar em São José de Ribamar, quer dizer, muito alegre, muito otimista. E, lamentavelmente, isso aconteceu. Uma pessoa embriagado, não ficou, fugiu do local do crime, tá certo? Não prestou socorro. Além de ouvir todas as 9 testemunhas, o réu também será interrogado. Por fim, ainda haverá a fase dos debates. É provável que esse julgamento se estenda até as primeiras horas desta terça-feira. É preciso que se esgote, se busque, né, se aproxime cada vez mais do que se chama da verdade real. Então, para isso, não há limite de tempo, não há limite de argumentação. É preciso que a justiça resguarde às partes todo esse direito. A defesa do réu preferiu não se manifestar. Para o Ministério Público, não resta dúvida quanto à responsabilidade de Gilson Barros Ferreira no que se refere a este acidente. E, por esta razão, será pedida a condenação dele. O Ministério Público vai pedir, né, a condenação do acusado, nas penas do artigo 121, né, que prevê uma pena de 6 a 20 anos, e tem mais outras 2 condutas do Código de Trânsito Brasileiro, que é dirigir sob ofensa de água e deixar de prestar socorro à vítima. Fugindo da crise política e econômica que a Venezuela enfrenta, cerca de 70 indígenas estão refugiados em Imperatriz. Longe de casa, os venezuelanos vivem em condições precárias na sede da FUNAI. Vivendo debaixo de uma varanda na sede da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, sob condições precárias de saúde e infraestrutura, indígenas venezuelanos, maioria da etnia Uarau, se refugiam em Imperatriz. Eram 35 indígenas venezuelanos que faziam parte do primeiro grupo que chegou aqui na sede da FUNAI em Imperatriz, e isso no mês de outubro. De acordo com o último levantamento, já são mais de 70 abrigados. De acordo com a coordenação da FUNAI, informações indicavam que indígenas refugiados viriam para cá ainda este ano, vindos de Açailândia, município que fica distante 70 quilômetros de Imperatriz e também do estado do Tocantins. Desde a chegada dos indígenas, já foram registradas 2 mortes de crianças menores de 3 meses. O último caso foi uma tentativa de homicídio entre 2 indígenas. Os venezuelanos, aí, os indígenas, estavam alcoolizados, entraram em desentendimento. Aí houve um que foi ferido a facadas, né? Então a equipe do SAMU se deslocou, a equipe da polícia se deslocou aqui, né? Houve um princípio de tumulto, né? A segurança não pôde intervir porque eles eram muito maioria, né? Então, assim, a situação deles tem tomado uma proporção muito grande, tem chegado gente o tempo todo. A polícia vai apurar a tentativa de homicídio e, depois disso, a FUNAI de Imperatriz vai elaborar um relatório e encaminhar para o Ministério Público Federal, indicando toda a situação de outubro até agora. O Jornal da Difusora faz um rápido intervalo e daqui a pouco, ex-deputado Celso Coutinho recebe medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckmann. A gente volta já. Estamos de volta com o Jornal da Difusora para todo o Maranhão e o ex-deputado e advogado Celso Coutinho foi homenageado hoje na Assembleia Legislativa pelos relevantes trabalhos prestados ao Maranhão. Celso Coutinho cumpriu 4 mandatos na Assembleia e foi presidente da Casa em 1984. Durante 4 mandatos, o plenário da Assembleia Legislativa do Maranhão fez parte da vida do advogado Celso da Conceição Coutinho. O ex-deputado, que presidiu o Parlamento Estadual em 1984, voltou à Casa do Povo para ser condecorado com a Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckmann. A homenagem partiu do presidente da Assembleia, Otelino Neto, e do deputado Edivaldo Holanda. O Dr. Celso Coutinho, além de ter sido deputado, presidente desta casa, foi prefeito da cidade de Guimarães, tem uma longa trajetória de serviços prestados ao Estado. E hoje, ele já afastado da vida político-partidária, mas essa medalha é uma referência à história dele de dedicação ao Maranhão. Reconhecido por sua inteligência e combatividade, o ex-deputado foi líder dos governos de Nunes Freire e João Castelo, além de prefeito de Guimarães por 2 vezes. A sessão solene reuniu familiares, amigos e conterrâneos do homenageado. Uma das mais justas homenagens que a Assembleia Legislativa pode
conceder a um homem como Celso Coutinho, que foi deputado diversas vezes, um homem bom, acima de tudo bom, inteligente. Realmente ele foi presidente da casa, um grande presidente do governo de Rocha, que era o governador, e ele desenvolveu um trabalho sério aqui na Assembleia, um homem de respeito, um homem de valor, trabalhou já muito pelo Maranhão e em particular por Guimarães, onde ele foi prefeito 2 vezes. Em seu discurso, o ex-deputado Celso Coutinho lembrou aos atuais parlamentares da convicção e do orgulho que devem sentir por estarem servindo à sociedade. Só a política poderia me dar esse momento. A política que trata de tudo, de todos, e que às vezes deformada pela politicalha é incompreendida. Mas se não for a política, eu não estaria hoje aqui. Eu agradeço a ela e nós todos devemos saber a importância que ela tem na sociedade. Justa homenagem essa, e hoje é Dia Nacional do Samba aqui na capital. As comemorações já começaram no Largo da Turma do Quinto. O repórter Hugo Viegas está por lá e traz os detalhes ao vivo para a gente. Boa noite, Hugo. Oi, Cristiane, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando. Pois é, o aniversário aqui do bairro da Madre Deus de 306 anos é só no próximo dia 14, mas a programação em comemoração já começou. Hoje, por exemplo, aqui em frente ao barracão da escola de samba da comunidade, a Turma do Quinto, está acontecendo uma roda de samba. E aí, claro, né, todo mundo já por aqui entrando no clima das comemorações desse que é um dos bairros mais tradicionais aqui de São Luís, muito conhecido também pela forte ligação com a cultura aqui maranhense. E nesse momento, então, tem o grupo se apresentando aqui no palco que foi montado, e quem compareceu aqui a essa parte aqui do bairro já pode conferir, né, essa que faz parte da programação de aniversário. Cristiane. Obrigada, Hugo, pelas informações. Olha só, as reportagens dessa edição você pode rever no portal M610. Interaja também com a gente em nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua audiência. Lembrando que amanhã cedinho, às 6 da manhã, tem Bandeira 2 com Silvan Alves e também Adalberto Melo, às 7 da manhã, com o Bom Dia Maranhão. Uma boa noite para você. Até amanhã a gente se encontra. Tchau, tchau.